Que fase tá o Corinthians? Toca o hino, Cascão. E aí, seus mal acabados? Já deram like, já se inscreveram? Já compartilharam? Ninguém comentou que acharam uma parede nova? Ah, beleza. Ah, parede que parece as camisas primórdias do Corinthians. E hoje o Corinthians venceu outro jogo, o terceiro dos últimos 4, contra o Nacional do Paraguai. Obviamente, o pessoal vai vir falar, nossa, Lanterna do Paraguai, o de atuação, como foi contra o América. Eu, como falei, como que é? Não importa com quem se deleita, o que eu quero é rosetar, uma coisa assim. Eu tô dando uma chapulinha colorado aqui. Eu falei, o que o time precisa para ganhar confiança é vencer. Não importa como. Porque embalando uma sequência de vitórias, a confiança volta. A confiança volta, jogadores começam a ganhar. Foi assim com o Carille, foi assim na nossa história toda. Né? Quando o time começa a embalar a sequência de vitórias, mesmo não jogando bem, como por exemplo, vem fazendo o Palmeiras. O time vai ganhando fôlego, vai ganhando força. Então, eu estou muito contente pelo resultado. Que é novamente aquele jogo chato, normalmente aquele jogo do adversário que não quer deixar jogar, adversário que bate. É aquele jogo horrível. E eu já assisti sabendo disso. Vai ter corintiano assistiu achando que o jogo quebrou um jogo do Real Madrid. Campo horroroso do Defensor del Chaco. Nossa, não sei torcer pro Mateuzinho não ter quebrado o pé, cara. Que campo horrível. O campo do Canindé tá melhor, cara. Que coisa mais bizonha esse campo do Defensor del Chaco, hein? Olha que já foi final de Copa América ali. Meu Deus, cara, que coisa bizonha. O primeiro tempo acho melhor a gente pular, né? O primeiro tempo foi horroroso. Foi horroroso. O Nacional meteu uma bola na trave, mas eu acho que aquele lance foi invalidado, porque eu acho que foi marcado falta, porque eu vi o Carlos Miguel dando saída quase no meio, do bico da área. Aqui assim, a narração não falou nada, mas foi a grande chance do primeiro tempo. O Corinthians ele sentiu bastante a falta do Galo, muita falta. Galo que não jogou porque o seu filhote nasceu, espero que o Galo pague pensão, certinho. Tô brincando, tá? Salve pro Jô aí. Um salve pro Jô aí. E depois sentiu muita falta dele, né? Aí as ligações foram comprometidas. O Wesley faz uma jogada espetacular, que aí o Romero na cobrança de falta acaba chutando na barreira, né? E o Corinthians quase inexistente no primeiro tempo. Jogo bem ruim, por sinal, né? O Nacional também, fora isso, também não criou grande coisa. O Carlos Miguel não pega na bola no primeiro tempo. No segundo tempo muda tudo. Muda tudo. Não só o Nacional começa a ter mais oportunidades, como o Corinthians verticaliza o jogo. O Antônio Oliveira coloca o Mateuzinho, coloca o Yuri Alberto. E o Romero e o Yuri Alberto eles trocam de posição. Eles ficam invertendo toda hora. Quando o Romero está na área, o Yuri Alberto abre na ponta. Quando o Yuri Alberto está na ponta, o Romero abre dentro da área. Isso funcionou muito bem. Mas nós vamos falar dos vacilos defensivos. Normalmente na bola aérea o Corinthians de novo deu vacilo. O Carlos Miguel acabou de novo sendo o herói do jogo. Né? Duas defesas ali inacreditáveis. Entendeu? O Corinthians vacila na bola aérea e não é de hoje. Mas, como eu falei, como o meu campo estava congestionado, o Corinthians não conseguia criar nada por ali pelo meio. Biro muito mal, Paulinho muito mal. O Bidon jogando sozinho praticamente para aquela região. Já o Bidon jogou demais. O Bidon jogou muito hoje. O Corinthians verticaliza o jogo. E essa inversão Romero e o Yuri Alberto foi muito interessante. E deu muito certo. O Romero dá uma escapada pela ponta direita, cruza e o Yuri Alberto faz 1-0 de cabeça. No lance anterior, era o Yuri Alberto que saiu bem também. Faz um lançamento de um tiro de meta do Carlos Miguel. Aí o Yuri Alberto tenta cruzar, a bola passa por todo mundo.
Aí no lance seguinte inverte, é o Romero quem vai na ponta, cruza e o Yuri Alberto faz o gol. Pouco tempo depois, de novo, o Carlos Miguel faz outro milagre. Cara, ele vai para a seleção brasileira em breve. E aí acontece a inversão. O Yuri Alberto vai para a ponta, o Romero vai para dentro da área. Aí o Yuri Alberto cruza, o Romero dá um baita de um azar, porque a bola bate no corpo dele, o braço dele acaba tocando, abaixando junto com o braço do adversário, a bola bate na mão dele antes de entrar. E aí o gol é invalidado. Corretamente invalidado, porque pela regra não vale gol assim, a não ser se for a favor do São Paulo numa semifinal de Copa do Brasil, né? Aí pode. Mas um gol assim não vale, aí o gol foi anulado. O juiz foi no VAR, viu que o toque do Romero realmente existiu e o gol foi bem anulado. E final do jogo, aí tem uma confusão dentro da área. Eu também não achei que era algum lance para expulsão, mas foi um lance hostil, em que o jogador do Nacional tenta atingir o jogador do Corinthians com um chute. Não sei nem se pegou direito, mas pela atitude hostil o juiz expulsa o jogador do Nacional. Logo depois, e mais uma boa bola esticada pelo Corinthians, o cruzamento vem da direita, o Mateuzinho domina e faz o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, de pé esquerdo e com azar danado. Na hora que ele cai, um gramado horrível. Se o Mateuzinho lesionar, é 100% culpa desse gramado. Você entendeu? Porque na hora que ele vai finalizar, ele acaba dando um pulinho. E aí ele cai de mau jeito em cima do tornozelo. Sai na hora, ele nem consegue levantar para comemorar o gol. Então, preocupante. Nossa, a gente já viu Palácios assim, cara, vai ser azarado assim no inferno. Palácio com uma lesão parecida. Não volta até hoje. Meu Deus, vai ser azarado assim. Torcer muito para não ser nada. Mas um belo gol no contra-ataque. E só deu tempo que do Giovani entrar em campo no lugar do Mateuzinho e o juiz acabou o jogo. Né? O Giovani nem toca na bola. Cara, eu adorei o resultado. Muito mais do que a atuação, obviamente. E eu espero muito mais o resultado do que a atuação nesse momento. Dessas águas turbulentas que a gente está vivendo. Porque o time ficar, tipo, dos últimos 4 jogos, o Carlos Miguel entrou e só tomou um gol, isso é importante. O ataque marcou, exceto contra o Fortaleza, não funcionou, mas contra o Fortaleza o time finalizou muito, 9 bolas. Então, o Corinthians, ele tá tentando e tá se estabilizando. Bom futebol, cara, isso é relativo. E se você for ver hoje no futebol brasileiro, ninguém tá jogando futebol de encher o olho. Ninguém mesmo. Né? O líder do campeonato foi o Atlético Paranaense, que sofreu para ganhar do Vasco em casa com a mais. Quase toma um empate. Já teve um gol anulado do Veguete. Ninguém tá jogando futebol de encher o olho. Ninguém. Então o resultado vale muito mais. Vale. Porque agora o Corinthians depende apenas da sua força contra o Argentino Júnior para eliminar o Argentino Júnior da competição e garantir pelo menos o playoff. O jogo vai ser na Arena. Então uma vitória elimina o Argentino Júnior, nosso grande adversário nessa chave, e deixa o Corinthians garantido pelo menos nos playoffs. Aí a gente vai na última rodada, jogando em casa também contra o Nacional, dependendo também só da gente, caso de vitória, para ficar em primeiro do grupo e aí classificar diretamente para as oitavas. Então basta o Corinthians fazer sua lição de casa e vencer as 2 partidas que tem na Arena, que o Corinthians vai classificar em primeiro lugar do grupo e vai classificar diretamente para as oitavas. Não vai precisar passar por aquele playoff anterior. Tá? O Argentino Júnior fez o favor de conseguir perder os 2 jogos pro Racing. Isso facilitou também o trabalho, né? Que era o adversário mais complicado do grupo. Então o Argentino Júnior vai jogar em Itaquera a vida. Se ele não vencer o jogo, praticamente diz adeus à competição. Então o Corinthians vai poder usar esse desespero deles a seu favor. Então o que eu espero é que o Corinthians evolua jogo a jogo. Que o time vá melhorando. O Antônio Oliveira parece que achou uma formação. De novo, sem o Garro no começo do jogo, teve muita dificuldade. Mas de novo, no intervalo ele consegue verticalizar bem o jogo. O Yuri Alberto entra e vai muito bem. Aí você vai falar, o Yuri que não sei o quê. Cara, o Yuri ele faz o gol e dá uma assistência pro Romero fazer outro.
que por azar bateu na mão, mas só uma baita assistência. Então é isso que eu espero dele. Isso que eu espero do Yuri Alberto. E não perdeu nenhum gol. Teve aquela chance lá que ele cruzou meio torto, mas não era lance de finalização. Então não teve uma bola para ele finalizar que ele errou. Aqui ele teve a grande chance de finalizar e guardou para dentro. São 3 gols já na Sul-Americana. 3 gols em 3 jogos, porque ele não jogou contra o Argentino Júnior. Então, é isso que eu espero no centroavante. Sabe? Se eu quero ver um centroavante espetacular, eu vou ver o Haaland no Manchester City. Cara, o Yuri Alberto, ele entrega o que a gente está esperando. Pelo menos nos últimos jogos ele é isso. Ele ficou alguns jogos fora, voltou hoje e marcou. Então ele não está deixando acumular jejum. Já tem 8 gols no ano, tem mais gol que o Henrique, tem mais gol que o Caleri. Por exemplo, comparado aos atacantes dos nossos rivais. Então, acho que ele tem mais gol que o Hulk até esse ano, se bobear, viu? Tem que ver a tabela. Então, é isso que eu espero de um centroavante. Você entendeu? Eu não acho que vai ter um Romário, um Ronaldo fenômeno novo, nada disso. Mas um atacante que as oportunidades criadas, pelo menos no ele guarde. E o Yuri Alberto vem fazendo isso. Tá? Vem fazendo isso, vem guardando as oportunidades que tem. E apesar dos pesares, não faz um ano tão horroroso assim, né? Eu tava vendo que se o Yuri Alberto fizesse mais 2 gols daqui até o fim do ano, não dá pra imaginar que ele não faça, ele vai ter passado dos 2 dígitos em número de gols durante 3 temporadas seguidas. E são poucos atacantes que fizeram isso com a camisa do Corinthians recentemente. Acho que o último que fez isso foi o Roger Guedes. Depois, antes dele, acho que só o Guerreiro, que marcou mais de 10 gols durante 3 temporadas consecutivas com a camisa do Corinthians. Acho que o Roger Guedes e o Guerreiro foram os últimos. Se o Yuri Alberto fizer mais 2 gols, ele vai 2022, que ele só jogou meio ano, 23 e 24, que ainda não estamos nem na metade do ano, ele já vai ter feito pelo menos 10 gols em cada uma dessas temporadas, que é um número importante, não é um número tão desprezível assim, um atacante ter mais de 10 gols na temporada. É óbvio que também não é espetacular, mas se tivesse 30, se tivesse 40, o Yuri Alberto estaria jogando no Real Madrid, não estaria jogando no Corinthians. Certo? Se ele fizesse 40 gols por ano, ele estaria jogando no Manchester City, ele estaria jogando no Bayern de Munique, ele estaria jogando lá no lugar do Harry Kane. Como não é? Ele está jogando no Corinthians. Então, fez mais que 10 gols na temporada? Beleza, velho. Beleza. Se ele fizer 10, o Romero fizer 10, o Wesley fizer 10, também já pode ter certeza que muitas vitórias vão vir aí. Então eu espero realmente que esse time vai evoluindo, O momento não é de dar espetáculo e de jogar super bem. O momento é de fechar a casinha e ganhar o máximo de jogos que conseguir e não perder de jeito nenhum. Isso o Antônio está conseguindo fazer. Pelo menos nos últimos 4 jogos ele conseguiu. Então, se o time ganhar confiança e ganhar força, aí o bom futebol vem com o tempo. Não é uma coisa do dia para noite, tá? Vou falar de outros destaques. Além do Carlos Miguel, que nesses últimos 4 jogos, caramba, dá pra falar que a gente tá até com medo de perder ele pra Copa América, cara. É impressionante o que joga esse Carlos Miguel. Vai ser goleiro titular da seleção brasileira em muito breve. O Cássio deu o azar agora, a sorte que ele deu na época do Júlio César. Que o Júlio César saiu, ele entrou e não tinha como mais tirar. Aconteceu agora a mesma coisa. Infelizmente, o Cássio é o meu maior ídolo no futebol. É o maior jogador da história do Corinthians. Eu espero realmente que ele fique ali. Ele é bom pro grupo. Mas o Carlos Miguel tem tudo para ser o goleiro titular da seleção brasileira. E ser o melhor goleiro do país. De repente, o Corinthians vai até vender o Carlos Miguel por um valor alto para a Europa e o Cássio volta. Aí o Cássio afina, treina e volta. Porque eu acho que desse nível, o Cássio pode voltar ao gol do Corinthians com o Carlos Miguel sendo vendido. Você entendeu? De repente, por um valor, uma maior venda de goleiro brasileiro, eu não sei qual que foi, deve ter sido o Dida. Depois do Dida, eu não lembro de uma venda muito cara. O Alisson, quando saiu do Inter, acho que saiu carinho também. Não sei mais ou menos com relação a valores. Breno Bidon é outro jogador que vai pintar na seleção brasileira em breve. Não sei se esse ano ainda. Talvez ainda vai maturar um pouco. Wesley eu acho que vou bobear esse ano ainda.
São duas joias que o Corinthians lapidando, são jogadores que vão render muito pro Corinthians. Muito, mas tem que deixar eles jogarem. Se fosse o Duílio, acho que já tinha vendido os dois nesse momento. Espera eles jogarem, espera acalmar, sossegou o facho, aí o Corinthians faz um dinheiro bom, espera pra seleção, pra valorizar o passe e tal, vende igual o Palmeiras tá vendendo. Entendeu? E já vende direto pro Real Madrid, já vende direto pro... Nossa, esse tipo de meio-campista moderno, como é o Bidon, aquele meio-campista que sabe jogar dos dois lados, sabe jogar na ponta, sabe jogar no meio, sabe sair jogando, defende bem, ocupa todas as áreas do meio-campo. Esse meio-campo é o meio-campo que o Real Madrid ama, é o Valverde faz, por exemplo, no Real Madrid. O que o Rodri faz no City. Lógico que eu não estou comparando o Bidon com esse jogador, estou fazendo uma característica. É o tipo de jogador que esses clubes europeus amam. Então o Bidon ele vai valer uma fortuna. O Wesley é sacanagem, né? É sacanagem o que joga o Wesley. É sacanagem. Só que ele precisa realmente aprimorar sua finalização, a última decisão, que já está melhorando bastante, para ele virar um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. E aí sim ser convocado para a seleção brasileira. Porque ele é um jogador assim, cara, dos últimos que eu conheci, acho que desde o William, cara. Desde o William eu não via, tipo assim, um jogador que me enchia tantos os olhos revelado na base. Nem o Pedrinho, nem o Malcom, cara. Me enchia os olhos desse jeito como enche o Wesley, cara. Ninguém. Então, paciência, calma. Torcida, se o Wesley jogar 2, 3 jogos mal, não vou falar que é bagre, não presta. Não, calma. Gente, calma. Torcedores, calma. Lembra daquele vídeo que eu fiz há 3, 4 jogos atrás. Torcedores, calma. Breno Bidon, mesma coisa. Se tiver uma queda, é normal. Normal. Se ele jogar 2, 3 jogos mal. Normal. Você tem que olhar o potencial. O Breno Bidon é jogador e o Wesley são jogadores de seleção brasileira. E o Carlos Miguel, esses últimos 4 jogos, nenhum goleiro no Brasil fez o que ele fez. Nenhum. É um goleiro que vai para a seleção brasileira muito em breve. São 3 jogadores muito acima. Muito acima. Tá? Os outros... Aí, eu falei, o Garro, eu gosto muito do Garro. O Mateuzinho já entrou bem, é de lua, tem jogo que foi muito mal, tem jogo que foi melhor. Tem que se firmar. O Yuri Alberto e o Romero são daquele jeito. Você entendeu? Mas se de repente esse negócio de inverter, eles ficarem trocando de posição toda hora, é uma coisa interessante. Quando eles conversam, se você estiver na área eu vou para a ponta, se você estiver na ponta eu vou para a área. E eles ficam conversando entre si. Se tiver comunicação entre os dois, legal, porque essa comunicação, por exemplo, rendeu 2 bolas na rede. Uma por azar, por ter batido na mão do Romero não valeu. Mas 2 movimentações dos dois, que se movimentaram muito bem. Então, valeu. Não são craques, não são gênios, não são jogadores para Ballon d'Or. Mas pro Corinthians são úteis, são bem úteis, cara. São jogadores úteis. Então, ficar aqui menosprezando o nosso próprio produto, que a gente tem, tratando como lixo, eu acho que não vai ajudar em nada, só vai prejudicar. E vai fazer o que os rivais adoram fazer, é festa. É bagre, não sei o quê. Pô, mas o Yuri Alberto é mais gol que o Hendrick no ano. Então, mais gol que o Caleri. Então é isso que a gente tem que falar, tem que valorizar, cara. Tem que valorizar o esforço. O Yuri Alberto tem se esforçado. Tá longe de ser um gênio da bola, mas é um jogador útil. Muito útil, tá? Então tirem aí esse coraçãozinho de vocês que vai lembrar um jogo ou outro que ele tava afobado e tal. Porque é normal, ele é jovem ainda. Mas ele é um jogador útil, tá? Tá longe de ser craque, tá longe de ser gênio. Útil. Romero, jogador longe de ser craque, longe de ser gênio, mas útil. Jogador que se você precisar ali, ele vai suprir as suas necessidades. Beleza? Comentem o que vocês acharam do jogo, o que vocês acham do Bidon, do Wesley, do Carlos Miguel. Você acha que de repente esse ano ainda eles pintam os 3 na seleção brasileira? Ou eu tô ficando louco? Beleza? Até a próxima. Se tiver rodada, né, no final de semana, vou ajudar aí o pessoal do Rio Grande do Sul, pôr uma força aí pro pessoal do Sul, cara. Estado tão bacana, tão legal, e ver tudo que tá acontecendo é só tristeza, né? Nossa, dá vontade de chorar quando a gente olha as coisas pela televisão. Então, ajudem aí o que puder ajudar. E na sua cidade provavelmente deve ter ponto de colheita de mantimentos. E, cara,
o que vocês puderem. Eu tenho pouca voz, eu tenho pouco alcance, mas o que tiver ao meu alcance, se puder ajudar alguma coisa, eu estou de braços abertos. Tenho muitos amigos, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que estudaram comigo, que são do Rio Grande do Sul. E é muito triste essa situação, muito triste mesmo. Então tomara que eles consigam se reconstruir, que eles consigam sair, né? Porque machucados já estão, né? Que eles consigam curar as feridas o mais rápido possível. Tá todo mundo rezando e se mobilizando aí numa corrente. Fazia tempo que não viu o Brasil se unir tão fortemente por uma mesma causa, para ajudar nossos irmãos gaúchos aí, que, pô, é um estado que ajuda muito, que nos deu muita coisa boa, tá? Uma força aí pra vocês. Se tiver rodada, aí eu venho no jogo contra o Flamengo, eu venho falar pra vocês. E uma coisa que, não sei se alguém vai querer saber a minha opinião, entrevista do Rubão no Mesa Redonda, nem vi e nem verei, tá? Ele é um picareta, aproveitador, então suma do Corinthians. O que ele fala, pra mim, entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não dou a mínima importância pro que ele fala, tá? Eu quero meu time em campo, vencendo, lutando. E se alguns fizerem besteira, a gente vai vir aqui criticar. Não tem passação de pano, não. Não vou ficar dando trela para esse ou para aquele ex-presidente sem vergonha. Não, chega. As picaretas que vão tudo pra lata do lixo. Valeu, pessoal.